Nesse vídeo eu fiz o react da prova do Campeonato Mundial de Ironman 2025 que aconteceu em Nice, no sul da França, no Côte d'Azur, na Riviera Francesa. Eu fiz análise de estratégias utilizadas pelos melhores atletas do mundo, fiz um breakdown das 3 modalidades, então a estratégia, o equipamento, quem são esses atletas e principalmente o que você, como um atleta amador, pode aprender com os melhores do mundo. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal alternando quarta-feira sim, quarta-feira não, pelos horários da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programa de treinamento de triatlon e de corrida de todos os níveis, desde o iniciante até o avançado e de todas as distâncias, desde o sprint triatlon até o Ironman. Mas então eu fiz o react do Campeonato Mundial de Ironman de 2025. Foi o último ano que o Mundial foi em Nice, na França. Então a gente já teve uma alternância aí, né? Estava um ano em ser em Nice, na França, o outro ano em ser em Kona. Então o pessoal do Ironman agora resolveu voltar tudo para Kona, no Havaí. Então foi a última vez que a gente teve Nice. Eu particularmente achei uma pena, porque o percurso de Nice é bem desafiador, então muda muito a dinâmica do que Kona, que é ali mais plano, muito vento, muito calor. Aqui já é uma coisa mais técnica. Eu achava interessante, porém, por questões, seja lá qual for, eles vão voltar tudo para Nice, então a partir de agora vai ser somente Nice. Mesmo assim, vale muito a pena a gente entender um pouco mais sobre o que aconteceu nessa prova, então fiz um react aí e tentando sempre passar essa mensagem do que você pode aprender com esses atletas. Vamos começar então pela natação. O primeiro detalhe, que nenhum dos atletas parecem estar usando o relógio. Então você vê que ali, esse do meio, ali na esquerda. Então, por que isso? Porque a natação, o tempo da natação não é uma coisa que faz muita diferença para esses atletas. É um arrastozinho a mais ali e é uma distração a mais também na hora da largada. Para esses atletas da largada, o posicionamento é muito importante, então a gente está vendo que o Patrick Lang também não está de relógio. Aquele talvez um passo que você não vai dar tão concentrado ali, porque você vai tá tentando fazer 2 coisas ao mesmo tempo, já atrapalha a performance. Então a mensagem aqui para o atleta amador, para você desapegar um pouquinho do seu tempo de natação, porque vai lá saber se a natação tem a distância certa, se você por acaso não nada bem, você vai ficar com aquilo na cabeça, pode atrapalhar o resto da sua bike. Então, faça o que você conseguir na natação e depois que a prova terminar, o que eu faço, por exemplo, eu sempre comparo o tempo dos melhores atletas da prova, principalmente se for uma prova que tem atleta profissional, porque eles estão sempre treinando e competindo de uma maneira consistente. Então eu sei que se eles nadarem ali qualquer coisa entre 22 a 23 minutos, com uma prova de wetsuit liberado, talvez ali 22,5, 23 até uns 24 sem wetsuit, eu sei que foi uma natação, entre aspas, normal. Então eu consigo comparar isso com os tempos dos meus atletas. Se for um tempo ou mais rápido ou mais lento do que isso, eu sei que as condições estavam ou mais rápida ou mais difícil, seja lá qual foi o motivo. E a natação aqui foi uma largada dentro da água, você vê que todos já estão deitados, sem dessa de apertar o botão de largada. Então mais uma aí, se por acaso você for participar de uma prova que a largada é de dentro da água, é menos uma coisa para você fazer. O que a gente vai perceber agora, primeiro que tá uma fila bem estreitinha, né? Isso significa que o ritmo foi muito forte. A gente vê o atleta aí olhando para trás, nadando de costas, então deixou um outro atleta passar na frente dele. Esses atletas que estão nadando, todos aí vêm de prova da distância olímpica, são atletas excelentes. E eu cheguei a ver 4 atletas diferentes liderando a natação. Então essa troca é uma coisa que é relativamente combinada. Esses atletas, houveram rumores aí que inclusive alguns deles estavam ajudando. Vamos assistir de novo lá, ó. Olha para trás ali, ele estava ajudando o Sam Laidlow, né, que foi acredito que ele terminou na quarta ou na 5ª posição, agora a gente vai ver aqui no final do vídeo.
ganhou na versão anterior aqui em Nice. Então eles trocam a liderança ali, porque inclusive a lição aqui para você que é atleta amador nessa dinâmica de você nadar em uma linha, em um grupo, você salva aí uns 5%, dependendo até uns 10%, dependendo do seu nível, mas uns 5% é bem garantido da sua performance, seja em relação ao gasto energético, então a sua frequência cardíaca vai ficar mais baixa no seu ritmo de prova, se você está nadando no ritmo, vamos supor, 1,40, atrás de alguém nadando em 40, a sua frequência cardíaca vai ficar ali seus 5 a 10 batimentos abaixo do que o normal, ou você conseguiria nadar alguns segundinhos mais rápidos com o mesmo gasto, com a mesma frequência cardíaca. Agora a gente vê na boia aí, você vê que os atletas fizeram a boia e abriram 2 grupos assim. Eu não ficaria surpreso se eles tivessem feito isso de propósito, porque depois eles se conectaram na frente. Então a minha impressão é que o Jamie Riddle, o sul-africano, que terminou na 10ª colocação, ele é um atleta tão superior a todo mundo, que inclusive ele olhou para trás e tudo mais, que ele tentou bagunçar o grupo ali, tentou largar para o atleta ir atrás dele, aí depois ele voltou, para criar um pouco de um caos na natação, porque justamente pelos atletas economizarem um pouco de tempo ao nadar um atrás do outro ali, ele não quer carregar os atletas que são melhores com ele do que ele na natação. Então por isso que a largada é sempre muito forte, o retorno da boia tem sempre esse tipo de ataque, porque os atletas tentam, os bons nadadores se falam, não, eu não vou te carregar aqui. Mesma coisa que acontece no ciclismo com vácuo também, né? Então é uma prova sem vácuo, mas os atletas, mesmo sendo sem vácuo, têm um benefício de pedalar um pouco atrás, então os atletas sabem disso, então eles atacam mesmo para evitar de carregar alguém com você. Bom, terminou a natação, você vê que o atleta mal levantou ali, já começou a tirar ali o speed suit. Falando nisso, eu vou deixar um link aqui para todos os materiais que eu mencionar aqui nesse vídeo. O Speed Suit é um excelente utensílio porque é muito rápido na água, muito mais rápido que o macaquinho. O tecido dele não é tão permeável assim, parece que você joga água nele assim, a água até escorre, né? Tem um tratamento químico, inclusive. Então você consegue nadar com um macaquinho que seja confortável e seja aerodinâmico e tenha bolso ali, mas que na água não daria muito certo. Então os atletas já saem ali, já vão fazendo essa transição durante a corrida. Vamos terminar de assistir isso um pouquinho. E o que eu quero também mostrar aqui no próximo atleta, eu inclusive marquei no relógio o alemão, esse atleta que está na tela aí, repare que ele está pedalando, não encaixou o pé na sapatilha ainda, vamos ver quanto tempo que ele vai ficar, são 20 segundos, mas então o que ele faz? Ele está liderando a prova, ele pegou um bom embalo e só então, tá vendo lá, agora ele começou já a mexer ali no pé dele. Porque é uma perda de tempo você fechar ali o velcro da sapatilha enquanto você não estiver em movimento. Então o que os atletas fazem? Eles atacam sim, né? Aceleram ali no início, logo na saída da transição. Na hora que eles pegam uma velocidade cruzeiro, vão ali com o pé descalço na sapatilha mesmo, aí começam a fazer a transição, porque a bicicleta vai estar ali já em rolagem, né? Já vão estar lá a seus quase 40 km por hora, nesse nível aqui. Então, para de pedalar um pouquinho, faz ali o primeiro pé, pedala mais um pouquinho para manter velocidade, faz o segundo pé. A gente está assistindo o semi-ladder, vou dar uma paradinha aqui. Repare que a sapatilha dele já está praticamente na posição de pedal assim, né? Ele coloca aquela gominha, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o vídeo aqui também embaixo, para você ver exatamente como fazer isso. Porque aí na hora que o atleta pula na bicicleta, ele já consegue colocar os 2 pés ali, a gente vai ver aqui na tela, ele já consegue colocar os 2 pés na posição, evita, né, de ficar, às vezes a sapatilha fica rodando assim. Então, inclusive, ele nem pula porque ele tem aquele suporte atrás do banco, mas ele já sai para pedalar, inclusive a outra gominha dele já arrebentou, por isso que ele teve que, aí ó, se bagunçou um pouquinho, mas quando os atletas conseguem pular, eles já colocam os 2 pés de uma vez. E eu quero mostrar essa tela aqui, a gente vê que tem a moto ali na frente, a moto madrinha do percurso, o atleta deve estar ali talvez uns 30 metros aí de distância, vai, por aí. E assim, isso acontece no mundo inteiro e isso ajuda muito o atleta, viu? Então, é uma moto daquele tamanho, pesada, com cinegrafista atrás às vezes, então o pessoal tá pedalando aí a 45 km por hora, então o ar já vem um pouco mais quebrado, né? Já não é aquele ar tão duro, parado, então o ar já está mais em movimento, então esse atleta que lidera a prova tem sim o benefício de pedalar, entre aspas, no vácuo da moto, inclusive agora está bastante perto. Isso acontece em muita prova, Ironman Brasil tem muito
dessa competição, quem que vai ser o atleta que vai pegar o vácuo da moto. Agora, é o tipo da situação, isso não é tão culpa do atleta assim, o que ele vai fazer, né? Isso simplesmente o esporte, porque a moto precisa estar um pouco perto do atleta para oferecer uma proteção. Se ela distanciar demais, pode ser que pessoas comecem a atravessar ali. Inclusive, eu já fiz uma prova uma vez, Cabra da Peste, no Ceará, eu ganhei lá a prova da distância do Ironman, e eu tomei uma penalização por pegar vácuo da moto, porque o trânsito estava aberto, então estava assim, aquele cruzamento, aquela coisa loucura, e eu fui atrás da moto de propósito ali, por questão de segurança, senão ia ficar muito perigoso. Então, só te dando esse insight aqui, porque é uma coisa que o pessoal do amador aí não entende, não passa por isso, né? Tá, então agora a gente já tá bem lá nas escaladas do pedal. Eu quero que você repare a posição que o Jonas Schomburg, né, que foi o atleta que chegou entre os 10, que inclusive liderou ali no início da bike. Reparem que por ser uma escalada, ele tá segurando no base bar. E a gente vai olhar aí os demais atletas. Vamos ficar de olho nisso aqui, porque ele vai mudar a posição dele. Eu já dei uma... Ó, ele vai sair do aerobar. Deu uma alongada nas costas ali, segurou no base bar também. E segura aí que a gente ainda não acabou, não. E o que acontece? Essa posição do ângulo do quadril com o torso dele, quanto mais aberta, mais potência o atleta gera. Por isso que os atletas de ciclismo pedalam mais em pé, né? Não ficam no aerobar, porque não tem tanta preocupação com resistência aerodinâmica, porque pedalam pelotão, muita prova de subida, e por isso que esses atletas também no triatlon, quando pegam uma subida, eles saem ali do aerobar, do alongador, para abrir aquele ângulo do quadril, porque não tem uma penalidade aerodinâmica, não tem vento. Inclusive, eu até recomendo, se for o caso, as suas bicicletas, nem todas, você segurar no apoiador do seu cotovelo ali do seu aerobar. Bom, esse atleta que está liderando aqui nesse momento, ele já está pedalando fora do selim, inclusive. Então, está fazendo aquele pedal mais tradicional, pedalando em pé. É uma posição muito potente, é muito interessante também, porque você vê o atleta alongar nas costas ali, você sai ali um pouco da posição, dá uma esticada, dá uma alongada. E eu lembro, inclusive, quando eu competia os Ironmans de forma profissional, às vezes eu pegava uma subida inteira, em treino de 15 minutos, 20 minutos, eu fazia ela toda em pé, para acostumar a pedalar em pé, para desenvolver uma maneira muito eficiente em pedalar em pé, porque toda oportunidade, não toda, né, mas muitas oportunidades que eu tinha, que tem uma subidinha ali, que você perde velocidade, o atleta saiu ali mais uma vez pedalando em pé, é uma oportunidade de você descansar, mudar um pouco a posição, para que na hora que importa mesmo ali no plano, você voltar no aerobar e ficar bem escondidinho ali, bem aerodinâmico. Agora os atletas estão na descida, eu vou primeiro demonstrar que ele faz uma tangência, ó, ele passa bem pertinho da linha da direita, passa bem pertinho da linha da esquerda, da direita de novo, da esquerda de novo. Então os atletas ficam usando toda a meia pista, que eles só têm acesso à meia pista, sai da curva, vai lá no outro lado. A regra mudou, antigamente era a pista inteira, mas por questões de segurança, que às vezes entrava um carro perdido aí durante o percurso. Então, para você também fazer isso, porque você precisa usar menos o freio, né? Do que se você manter a mesma linha. Então, essa é a ideia de você tangenciar. Quem dirige moto aí, ou então carro até mesmo, né, em alta velocidade, entende um pouco mais dessa dinâmica. Bom, vamos fazer uma análise aqui, então, do equipamento do Sam Laidlaw, que foi o melhor pedal da prova. A primeira diferença do ano retrasado, desculpa, porque ano passado foi em Kona, é que ele não pedalou de meia. Então ele parou para colocar um meião ali. Como ele teve uma natação mais fraca, eu não ficaria surpreso se por acaso ele levou a meia para a transição, mas chegou na hora ali, ele percebeu que não saiu no grupo da liderança e resolveu priorizar o tempo de transição ao invés do possível ganho aerodinâmico dessa meia. Já o campeão da prova, a gente vai falar dele aqui, ele ainda não apareceu aqui na prova, o Casper Stones, da Noruega, ele utilizou a meia porque ele saiu naquele grupo da frente, perdeu um tempo ali, mas acabou que o tempo que ele perdeu foi o suficiente para o Christian, que foi o atleta que pedalou com ele, né, que inclusive foi o terceiro lugar, desculpa, para irem junto durante o pedal. Então, essa questão da meia, é muito normal os atletas utilizarem na prova que o wetsuit é liberado, aí no caso é mais inclusive o canelito, mas essa primeira transição tem um peso estratégico muito importante, por isso que os atletas, nem todos, preferem parar aí para colocar meia, porque esses
Se a gente, vamos fazer uma conta de papel de padaria, vamos supor que a meia demora mais 20 segundos para você colocar, mas ela te ganha 40 segundos de tempo em relação ao aerodinâmico nesse nível aqui, então na teoria seria um ganho líquido aí de 20 segundos. Porém, o problema é que esses 20 segundos que você perdeu ali no início, pode ser que você perca todo o primeiro grupo, todo o primeiro pelotão, e aquilo vai te custar coisa de minutos. Então, eu pessoalmente não recomendaria isso, a não ser que você seja o melhor nadador da prova, que você tenha total controle da natação e que você fala, eu vou nadar ali na frente, vou colocar meia e esperar o resto do pessoal. Então, mas o que eu acho que não vai ser o caso de ninguém aqui, a não ser com o primeiro grupo ali do pelotão. Mas em relação às garrafinhas que ele está utilizando, a gente consegue ver duas garrafinhas ali logo embaixo do peito, então uma garrafinha está praticamente encostando no peito, então já foi provado que aerodinamicamente essa garrafinha ali, ela afunila o vento, ela tira o vento do quadril do atleta, então o vento abre para fora do atleta. A ideia toda é que o vento passe por fora do atleta e nada venha em direção ao quadril do atleta. Inclusive, a gente consegue até visualizar aqui, né, de uma forma invisível, né? Então o vento vem aqui, parte dele, inclusive o aerobar dele é fechado, então joga o vento para baixo, um pouco mais para a direção das pernas, a outra parte passa aqui por cima e depois cai aqui, a garrafinha inclusive fica deitada por causa disso, porque tem uma turbulência de vento aqui nas costas dele muito, muito alta. E de restante aí ele inclusive está com uma roda fechada, equipamento aerodinâmico praticamente normal, como se fosse uma prova plana. Então eu não vi nenhuma mudança aqui que eu consegui identificar por ser uma prova mais técnica, uma prova com mais subidas. E aí, apesar da imagem estar um pouquinho ruim, a qualidade, foi o campeão da prova, então a gente vê que ele já está com aquele meião, né? A meia vai até praticamente ali embaixo do joelho dele. A garrafinha dele está em pezinho ali, ele também tem uma garrafinha na frente, inclusive ele também está pedalando fora do aerobar, né? Para ter aquele ganho de potência. Então, só para dar uma moral aí pro cara que ganhou a prova dele também, pra gente mostrar ele no pedal. Bom, vamos assistir agora o desmonte dos atletas. Então, inclusive, o interessante é que cada um colocou a perna numa ordem diferente, né? O Gustav vai ter um pouco mais de dificuldade ali na hora de descer. O Gustav, inclusive, está em segundo ali, o de capacete branco. E o Christian, que está aqui na frente, já colocou a perna da direita na frente, que facilita o movimento de corrida. Mas como é uma prova longa, não faz tanta diferença assim. Já na prova curta, os atletas, às vezes, eles até dão uns pulinhos assim para trocar essa ordem. E você vê que eles correm ali já de capacete e tudo mais para fazer a segunda transição. Agora o que eu quero mostrar aqui, tá todo mundo colocando a meia. Então a gente vê aí na esquerda o Martin colocando a meia, o Sam colocando a meia, o australiano ali na direita de azul também colocando a meia. Então é aquele papo, a primeira transição ninguém para. A segunda, o que acontece? Na corrida não existe tanto benefício em você correr com um grupo. Existe sim, mas não é nem comparado com o benefício que você tem no ciclismo. Então é a chance que eles têm de dar uma acalmada ali, usar o equipamento que mais vai ajudar, dar conforto. E é claro que assim, ninguém quer perder tempo de graça, porém a penalidade estratégica nem se compara a uma transição número 1 mais lenta. Eu já dei uma dica da sacolinha da transição número 2 aqui, e a gente vai ver aqui nela, esse atleta que está na frente, ele está inclusive carregando uma sacolinha. Qual que é o canal da sacolinha? Vou deixar ele correr. Ele ali no primeiro quilômetro, ele faz, o primeiro quilômetro ainda é parte da transição. Então eu acredito que inclusive ele vai colocar o relógio, ó, tá colocando o Garmin lá. Então se você tem aí boné, um outro óculos ou gel, se você pedala com capacete com viseiro, depois quer um óculos de sol, o cinto com seu número, eu não vejo nenhum deles ainda com cinto com número, ó lá, eles estão todos ainda... Então, assim, utilize ali o primeiro quilômetro para fazer a sua transição, que acaba que não somente você economiza tempo tá colocando um cinto com o numeral, não você somente economiza tempo na transição, mas isso te força a você correr um pouco mais lento no início da corrida, que é uma parte muito importante de você acertar o seu pace. Então, eu recomendo, inclusive, os 2 primeiros quilômetros, fazer ele uns 20, 30 segundos mais lento do que você pretende. Então, até agora os atletas ainda estão fazendo a transição. Então, eu já estou falando isso aqui, já tem um tempão. Eu estou com 12:42, na minha anotação aqui está 11:30. Então, os atletas 1 minuto
e tal, e ainda não terminaram de fazer a transição. E nesse ritmo aqui já correram quase uns 400 metros aí. Ela tá colocando relógio. Então essa é uma dica muito importante para que você, assim como aquele atleta lá na transição 1, ele foi pedalando também em movimento, foi terminando a transição, o mesmo acontece na corrida. Então evite de ficar parado aqui na transição número 2. Essa foi uma parte muito interessante, os atletas correndo em fila aí. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o canal também dos benefícios de você treinar e competir em grupo e treinar e competir em fila. E aqui tem alguns. Bom, primeiro é a questão do vento. Parece que nesse dia aqui tinha um vento relativamente forte em uma direção do percurso. Então, assim, o atleta que não está quebrando o vento, ele ganha um pouquinho de energia. Então, ele vai correr um pouco mais fácil. Principalmente o atleta que estiver ali, no caso aqui, na 5ª colocação. E tem um benefício também mental. Então, além desse benefício físico, tem um benefício mental de você não se preocupar em fazer seu próprio esforço. Você simplesmente fica no grupo. Então, você desliga aquele gasto mental de controlar o seu ritmo. Você não, eu vou ficar atrás desse atleta e ponto final. Então você somente segue ali, consegue relaxar, presta atenção na sua nutrição. É claro que assim, tem que ser um ritmo que seja sustentável, que esteja mais ou menos ali dentro do que você consiga fazer, ou então uma hora que você esteja disposto a arriscar um pouco mais, mas existe muito benefício sim em você correr em um grupo ali, correr uma linha, senão os atletas iam correr todo mundo espalhado, né? Por que fica correndo um atrás do outro assim? A gente tá vendo na direita, foi o Casper Storms que eventualmente ganhou a prova, porém, nesse frame aqui, ele chegou a ficar 30 segundos atrás do Gustav e do Christian, que chegaram em eventualmente segundo e terceiro. Então esses dois atletas estavam brigando entre eles, fazendo alguns ataques ali dentro a prova, e acabaram que eles, entre aspas, eles quebraram, e o atleta lá veio de trás e estava controlando o ritmo dele, fazendo tudo na boa ali no ritmo dele, e ele foi e fez tudo sozinho. E esse atleta correndo na tela aí, foi o atleta que eventualmente ganhou, então a gente vê que ele está com... Analisando aquela meia, né, ele não fez a troca da meia então na transição, ele usa aquela faixinha que dá, na teoria, ajuda a esfriar um pouco o corpo, e ele tá com uma corridinha, aquela corridinha bem compacta, né, parece que ele nem tá fazendo muito esforço, tem uma cadência muito alta, é um atleta que corre muito leve. Esses dois atletas aí parece que eles já têm uma cadência mais lenta, inclusive aqui eu acredito que eles estavam, não sei se já tinham sobrado. Então, estão correndo ali com uma amplitude de passada maior, porém a prioridade é sempre uma cadência maior. É claro que sim, eles foram segundo e terceiro do mundo, então quem sou eu para ficar dando palpite, mas o atleta amador vai se beneficiar melhor, até porque os atletas são muito levinhos, são atletas profissionais, é outra técnica, mas o atleta profissional, o atleta amador vai se beneficiar mais em correr ali um estilo mais desse atleta que liderou, que venceu a prova, que é uma cadência de corrida mais alta e inclusive na bike uma cadência mais baixa também, não sei se foi o caso dele aqui. Bom, então o atleta aí tá já nos últimos 100 metros finais, né, no funil da chegada ali. E uma coisa interessante é que inclusive o Casper, ele foi um atleta olímpico, ele participou das Olimpíadas de Tóquio, e dentre os 10 primeiros colocados, 6 deles foram atletas olímpicos que depois vieram para a prova longa. Então, a lição é que para você se desenvolver como um atleta completo, para entender um pouco desses detalhes que eu falei aqui durante essa análise, é interessante você se desenvolver também como um atleta de prova curta. Então, eu tenho uma luta às vezes com meus atletas, porque eles, assim, para eles, triatlo de distância olímpica nem existe. Então, Vinícius, eu quero fazer o Ironman 70.3 tal aqui, um full ali, e assim, nem passa na cabeça deles de fazer uma prova curta. Mas uma coisa interessante seria no seu off-season, fora das suas provas principais, faltando ali mais de que 3 meses, 4 meses, ou então para o pessoal que faz o Ironman Brasil e pega o segundo semestre, vai competir prova curta, vai competir prova olímpica, com vácuo, sem vácuo, vai fazer aquatlon, vai fazer duatlon, para você desenvolver um pouco o tato aí, as suas habilidades, a sua técnica como atleta, porque isso transfere sim para a prova longa. A gente vê os atletas dominaram, inclusive os 3 primeiros aí, inclusive eu acredito que os 3 têm top 15 nas Olimpíadas de Tóquio. O Casper eu não tenho certeza, mas os outros 2 eu sei que inclusive foram top 10. Falando um pouco da parcial
do vencedor aqui. Então ele fez ali 7 horas e 57 qualquer coisa. A natação foi a 8ª primeira natação ele nadou no primeiro grupo, fez um pace de 1:12, o tempo total deu 45:21, inclusive foi sem wetsuit, né, sem a roupa de borracha. Pedalou para 4:31 e 26, que foi a 5ª melhor bike e dá uma velocidade média de 39,7. Muita subida, eu já pedalei no percurso lá. E correu para 2:29,25, que dá um pace médio aqui de 3:33. Algumas características e um pouco mais desse atleta também, ele tem 1,78, tem 63 quilos e ele tem um FTP aproximado de 350 watts, então que dá uma proporção peso-potência de 5,5 watts por quilo. Então, o pessoal que aí gosta de trabalhar com potência, ficam os dados aí para você entender mais ou menos aqui qual número que você precisa ter para ter uma performance desse tipo aqui. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida, deixe aqui nos comentários o que você mais gostou dessa análise aqui. Até a próxima e bons treinos!